Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando mais um Plano C podcast. Mas antes, fala Felipe, como é que você tá? E aí, cara? Show? Tô de volta hoje, né? Uns dias aí sem gravar, mas estamos aí. Antes de partirmos para o nosso convidado, eu quero te fazer um convite muito especial para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, comente aqui embaixo o que você está achando do episódio, beleza? Nos segue em todas as nossas redes sociais. Não sei se você está por dentro, nós estamos também no TikTok, Instagram também. E em todos os lugares, Plano C Podcast, você vai encontrar a gente lá, beleza? Em breve, no Deezer, no Spotify, a gente tá resolvendo isso daí para vocês em breve. Então, já começa aí, já procura. De repente, quando esse vídeo sair, nós já estaremos aí no Deezer. Você vai poder escutar, cara. Você vai poder aproveitar da melhor forma possível aí Plano C Podcast. Isso aí. Sem mais delongas, seja muito bem-vinda, professora Érica. Érica Gomes. Obrigada. Professora Érica, ela botou... Gente, é sério, o currículo é extenso. Então, eu vou deixar ela se apresentar para eu não esquecer nada aqui, tá? Mas é uma grande professora, grande amiga nossa. E seja muito bem-vinda ao Plano C Podcast. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? Quando o Felipe falou comigo, eu falei, eu quero participar. Né? Isso é bom, né? Eu sou a professora Érica, nunca me imaginei professora, mas eu sempre gostei da área administrativa. Comecei como chapeira, com 16 anos, depois eu fui trabalhar no comércio. E o que eu acho legal, eu gosto de falar isso na sala de aula como exemplo para os alunos, é que eu sempre fui convidada para trabalhar em algum lugar. Eu acho que isso é um diferencial, porque você mostra que você faz de uma forma diferente. Lógico que a gente erra durante a trajetória, mas porque o processo de aprendizado é diferente. A gente vai errar mesmo e vai aprender com os erros. Mas eu acho legal pontuar isso, porque se eu fui convidada por onde eu passei, é porque alguma coisa tinha diferente, né? E depois trabalhei no comércio durante 4 anos e eu saí porque eu casei, ia para Fortaleza, depois não deu certo, meu marido foi transferido, eu acabei indo fazer um curso de secretária assistente. E quando eu fui fazer esse curso, eu conheci a professora, eu perguntei para ela se tinha horário para trocar o curso, porque eu queria voltar a trabalhar, eu só fiquei 2 meses na minha vida desempregada. E eu parei de fazer o curso no meio, porque 2 semanas depois ela me convidou para... Na verdade, ela me perguntou se eu tinha interesse em participar de uma entrevista. Eu falei, tenho. Eu não me esqueço dessa frase dela. Ela falou, quem sabe não é sua grande oportunidade profissional, sua grande experiência de vida. E isso ficou na minha cabeça guardado até hoje. E quando eu cheguei lá, eu fiz a entrevista, fui fazer 2 entrevistas no mesmo dia, não sabia onde por isso que eu posso cobrar dos alunos, porque eu falo de processo seletivo, e quando eu falo com eles, eles acham que é tudo muito fácil, que a gente está inventando o processo, e não é. Eu fui nos 2 porque eu me comprometi com isso. E no final da entrevista com o Wagner, ele vai assistir com certeza, Wagner Guimarães, ele falou para mim assim, você é exatamente o que ela falou. E eu só fui saber 6 meses depois que era a esposa dele, a minha professora. E não tinha mais ninguém na entrevista, era só eu. Então, assim, querendo ou não, eu fui direcionada. Então, eu acredito que Deus coloca as pessoas certas, né, no nosso caminho e que vai direcionando. E durante esse caminho, eu tive muitas pessoas que me realmente direcionaram, me ajudaram para eu chegar onde eu estou hoje. Aí, falando um pouquinho da transferência de empresa de segurança, que eu trabalhei durante 8 anos, uma coisa que marcou para mim, quando eu cheguei para falar assim, olha, eu estou pedindo para sair, mas eu quero treinar uma pessoa para deixar no meu lugar, que eu acho que isso é um diferencial também, que nem todo mundo se preocupa com isso. E eu ouvi assim... Quando eu não imaginava que você ia pedir demissão um dia. Eu achava que você ia ser aquela tia da biblioteca que ia apagar a luz e ia ser a última a sair. Aquilo ali foi um gás para eu querer mudar. E o convite para eu sair veio do professor Carlos Wallace, que é o fundador da Quan. Abraço, professor Carlos Wallace. Fera. E quando ele me convidou, eu demorei 4 anos. Ele me chamou para tomar um café, demorei 4 anos para responder. Porque eu sabia que quando eu fosse tomar o café, alguma coisa ia mudar. Por isso que eu acredito que Deus coloca as pessoas certas e tudo tem um momento certo. E quando eu fui, depois de 4 anos, eu já estava meio que esgotada, estava na intenção de mudar mesmo, precisava mudar.
Aí veio essa frase, eu falei, não, agora é a hora e vamos lá. E durante muito tempo, quando eu entrei na Quan, eu entrei e falei assim, caraca, tá muito difícil, é tudo diferente para mim. E ele falou para mim assim que isso marcou também. O processo ele é difícil, ele é demorado, mas cada um tem o seu tempo. E hoje eu estou como coordenadora da escola. Então assim, eu comecei como chapeira, depois eu fui para a loja, eu trabalhei no arquivo, na empresa de segurança. Eu cheguei a trabalhar no nível máximo dentro do escritório, mesmo aqui. Conheci pessoas de vários lugares, participei do processo de implantação em outros estados também, que me fez crescer muito. Mas quando eu decidi que eu precisava mudar, foi tipo, fecha a porta que tem coisa nova vindo para você. Por isso que eu acredito em Deus. 4 anos para você resolver mudar, né? Eu acho que é muita coisa. Mas é porque eu gostava do que eu fazia e eu precisava virar a chave. E quando eu virei professora, eu fiz um curso, sempre tive muita vergonha. Fiz um curso de oratória com o professor. E a prova do curso era ir para a rua, parar 3 pessoas. Eu falei, meu Deus, como que eu vou parar a gente na rua? Hoje eu paro tranquilo, não tenho problema. Mas quando eu entrei na escola, foi para trabalhar no administrativo, e um dia ele falou, me manda um plano de aula de relações humanas, porque sou gestora de recursos humanos. E eu mandei. Um dia ele virou para mim e falou assim, hoje você vai dar aula no meu lugar. Eu já estava credenciada pela Polícia Federal, falou, vai lá que você vai dar aula no meu lugar. Eu falei, meu Deus, fui com o meu papelzinho na mão tremendo, mas hoje é tranquilo, hoje vai de boa e é gratificante você ensinar, né? Tanto que a gente tenta buscar nos profissionais que vão trabalhar na Quan a questão de já ser alunos, como você foi. O Felipe, gente, ele é aluno da Quan também. É instrutor credenciado Muito também orgulho. pela Polícia Federal. Demorou um pouquinho para aceitar meu convite também, né, Felipe? Então, tem uma coisa parecida. Então, assim, a gente tenta mostrar essa parte porque a gente dá oportunidade para o aluno e a gente tem o aluno dentro da escola. Então, assim, o aluno entra para fazer um curso de formação de vigilante e ele pode sair um instrutor, ele pode sair, sei lá, um diretor, alguma outra coisa. A gente tenta colocar essa ideia na cabeça deles, né? Isso que eu queria entrar, né? Você acabou já levando para esse lado, que não, tranquilo, aqui é bate-papo mesmo. Podcast é pra isso, né, cara? Vem com o cara que eu gosto de falar, é complicado. Não é, cara? Você imagina chegar, e aí, cara, fala sobre você. Eu sou a Érica. Enfim, Tem que falar. E professora também fala muito, óbvio, né? Vai e gesticula. Eu também, nossa, cara, quando tem DR lá em casa, minha esposa fica pra morrer, porque eu gesticulo, a voz sobe, né? Mas com todo respeito, tá, gente? Não pega hate aí. Enfim, mas vamos lá. Você falou a respeito, né, dessa questão. Você é uma gestora de RH, né? Passou, assim como muitas pessoas, né, vieram de baixo, se é que a gente pode usar aqui isso sendo algo de baixo, né? Mas aí foi subindo na hierarquia e a gente sempre brinca na questão da segurança. A gente fala, se tem algum lugar, pelo menos assim, que a gente vê que as pessoas são tratadas de forma igual, é na área de segurança, tanto pública, privada, porque a gente tem essa visão de que não é homem ou mulher. Ali é um profissional de segurança. Né? É lógico que ainda existe preconceito. Preconceito contra as mulheres. Exato. Porém, na segurança, eu nunca vi alguém que é segurança ter um preconceito com uma vigilante mulher. Eu acho que a cabeça muda. Principalmente ali na Quan, a gente tem essa questão de irmandade, né? Isso. E aí você falou dessa questão dos alunos que acabam se tornando depois professores, né? Você hoje é a coordenadora da Quan, o cargo máximo ali na Quan, né? Isso é motivo de muito orgulho, com certeza, para você. Mas e como funcionaria isso hoje no nosso ambiente? Como a segurança privada poderia melhorar o nosso ambiente, por exemplo, nas escolas comuns? Nós tivemos aqui agora esses casos aí, né? E infelizmente está parecendo que virou moda, né? Tudo que uma série de casos. O Brasil Uma vez copia na Estados televisão, Unidos, depois né? vai copiando. O Brasil parece uma coisa incrível, copia os Estados Unidos até nas coisas ruins, né? Então, assim, agora tá virando uma bobeira isso aqui no Brasil.
E o que é que a segurança privada pode ajudar, né, no caso, na gestão pública, né, na segurança pública também? Sim. É muito importante ressaltar que a segurança privada ela vem a somar com a segurança pública, né? Às vezes as pessoas acham que é dividido, não. É para somar mesmo. Tanto que se a gente for somar as forças nacionais, toda parte de segurança do Brasil, é uma potência que ninguém imagina e às vezes o vigilante, que por conta da baixa escolaridade às vezes não tem essa noção, acaba ficando desunido. Não une para poder potencializar mais a profissão. Então, assim, dentro desses casos que vêm ocorrendo de ataque dentro das escolas, eu sempre uso isso como exemplo. Acaba sendo uma venda, porque a gente trabalha com cursos, mas é para justamente mostrar uma professora dentro de uma escola não precisaria ter um curso de defesa pessoal ou de combate com facas. Porque ninguém imagina que uma criança de 13 anos vai dar uma facada numa professora para matar. Mas se a gente for ver que isso aconteceu, a gente entende que a gente precisa levar para todo mundo, para todas as pessoas, a importância da segurança. Abrir um precedente. Exatamente. Então, assim, dentro disso, se o vigilante ele tem que estar preparado porque ele está na linha de frente, e muitas das vezes ele não acha que tem que se qualificar, e a gente bate isso. Você sabe que a gente bate referente ao treinamento, é importante treinar, é importante sempre estar se qualificando e crescer mesmo. Você não precisa estar ali estagnado, a não ser que você não queira evoluir. Mas dentro desse ambiente escolar, nós criamos um projeto, eu criei junto com o Henrique Faria, na verdade a ideia foi dele, o professor Carlos Wallace acabou nos unindo, porque eu tive um pensamento parecido, da gente fazer um protocolo de segurança escolar. Na verdade, qual que é a ideia? É levar para todas as pessoas que a segurança é importante para todo mundo. Aí a gente traz aquela frase que é famosa lá para quem é aluno da Quan, que a segurança não é profissão, é um estilo de vida, que é uma frase do professor Carlos Wallace, porque é justamente isso. A segurança não é só para quem é o profissional da área, seja segurança pública ou privada, não. É para todas as pessoas. Quando você vai entrar na sua casa, nós fizemos uma palestra em uma escola há pouco tempo, e nós mostramos para os professores que cada peça, cada funcionário da escola é importante para a segurança das crianças. Então, aí a gente já começa a entender que todo mundo precisa estar prestando atenção. Aí, se a gente for levar mais para o lado profissional, você pega uma mulher que trabalha na área da segurança. Ela é mãe, ela é esposa, ela tem família, ela tem que cuidar, às vezes, de um pai, de um filho, um parente, e ela ainda tem que estudar e ela tem que trabalhar. Então, a segurança ela é voltada para tudo. Então, assim, a gente teve uma receptividade boa, que eu acredito que agora a gente precisa voltar mais a atenção para isso. Quando você entra na sua casa, você tem que observar ao seu redor, você tem que ver o que está acontecendo. Aí a gente entra com a questão do bullying também. Nós fizemos também um treinamento de primeiros socorros. Se acontecer, o que a gente pode fazer, o que tem que ser feito ali de imediato. E tudo isso aprende no curso de formação de vigilante da Quan. Exatamente. E como que funciona assim, se agora tem alguma diretora nos assistindo, alguém responsável que gostaria de levar esse projeto para a escola, como é que faz para poder entrar em contato? Pode fazer contato com a escola, depois não sei como fica a questão de telefone, mas pode fazer contato com a Quan, que aí a gente vai colocar no calendário para tentar atender. A gente não vai conseguir atender todas, porque são muitas escolas, mas a gente já tem algumas parcerias com a prefeitura que nós já fizemos para a gente poder levar isso. Porque eu mencionei que o projeto é um serviço social, porque ele é gratuito. Então, assim, é para levar mesmo a informação da importância da segurança para todo mundo. Porque é para criança. A minha filha, por exemplo, ela é pequenininha, mas eu já coloco na cabeça dela que é importante. Lembra do FVO? Ela entra e faz FVO antes de sair de casa, porque eu já mostrei para ela que isso é importante. Então, a gente vai colocando isso e trazendo para as crianças, mas esse treinamento mesmo foi voltado para funcionários e professores para trazer essa ideia da importância da segurança. Deixa eu cortar aqui rapidinho. Eu sou o leigo da situação. Você virou para ele e falou, lembra do FVO? Deixa eu perguntar, o que é isso? Fatiamento, varredura e observação. Explique para nós, porque eu não tenho conhecimento nenhum, gente. Então, é um assunto que o Felipe desenrola, que o Felipe é formado na área. Então, eu estou aqui hoje só observando. Não, vão deixar a professora explicar, mas antes disso, é só passar a gente vai deixar o arroba aí da Ela Quan. falou do telefone, deixar na tela Isso, também. a gente deixa aí, porque para
pessoal poder procurar mesmo, saber se informar. Eu vou deixar você falar, porque depois eu tenho uma pergunta também dentro ainda dessa questão das escolas, tá bom? FVO é fatiamento, varredura e observação. Antes de você entrar em algum local, você precisa verificar o perímetro, né? Você vai olhar para ver se tem alguma atividade suspeita. Aí, atividade suspeita, a gente fala de AS, mas você vai verificar mesmo o perímetro, vai observar se tem alguma coisa acontecendo antes de entrar para você evitar. Então, a gente sempre fala que o vigilante, ele trabalha na prevenção. Se ele trabalhar na prevenção e fizer o FVO correto, e tem outras coisas que a gente ensina no curso de formação também, ele consegue evitar que aconteça assaltos ou outras coisas. Top. E acaba que realmente se torna um estilo de vida, né? Porque assim, eu não volto para casa pelo mesmo lugar, né? Às vezes, assim, 1, 2 vezes, na terceira eu já estou diferente. Eu vejo que tem algum carro que não era para estar ali, porque quando eu estou chegando mais tarde, eu vejo, poxa, esse carro não é de quem mora aqui. Às vezes eu passo reto, dou uma olhada para ver o que está acontecendo, né? Até mesmo a questão de casa. Você não... Acordei, o que eu vou fazer? Vou abrir a porta. Né? Não é assim, a gente aprende tudo isso, né? E eu costumo dizer que, mas eu não tenho porte físico para ser vigilante. Isso já passou, galera. Já passou a questão do cara ter que ser alto. Né? O cara ser alto e forte. Né? Nós temos agora, a gente vai entrar depois nisso, né? A gente vai falar sobre outras coisas, mas assim, uma mulher baixa de estatura e né? Depois a gente conversa aquela questão aí. A gente tem uma parada para falar. Mas mulher, não nada de musculosa e é a coordenadora de uma escola de vigilante, gente, de formação de vigilante. Então, assim, já passou essa ideia aí de que tem que ser, né, o quarterback lá, o zagueirão grandão, né? Mas, assim, na sua experiência, né, tanto como professora, como profissional de segurança, se os professores tivessem essa... Não vamos nem colocar o curso de combate, né, com faca e tudo mais, mas se tivesse pelo menos melhor orientação, eles poderiam ter evitado mortes? Com certeza. Por exemplo, se tivesse um vigilante lá na frente, de repente ele conseguiria evitar que entrasse com uma faca ou com uma arma dentro da escola, como já aconteceu com arma de fogo também. Mas o professor dentro da sala de aula, ele consegue observar a mudança da criança. A criança não vai chegar do nada e vai lá e dar uma facada. Não. É um comportamento. Então, por isso que cada peça é importante. O professor está dentro da sala de aula, ele está observando. A gente, quando observa, a gente fala dos infiltrados, né? Mas a gente sempre... É porque a gente coloca um infiltrado em cada turma para a gente manter a qualidade do curso. Mas, normalmente, a gente está observando cada um. Então, assim, a criança, o professor tem que estar atento observando isso. A gente observa com adulto, a maior de 21 anos. Se a gente vê que tem um aluno que tem dificuldade, a gente vai lá e trabalha para ajudar ele. A gente sempre fala que o curso de formação da Quan é personalizado, porque a gente molda de acordo com o perfil da turma, porque, assim, tem turma que vai desenvolver muito mais e tem turma que ela vai um pouquinho mais devagar, mas a gente vai moldar o curso para a gente conseguir atender e que todo mundo receba o conhecimento. A gente tem fama de ser carrasco, porque a gente suga, bope, essas coisas, mas é porque a gente entende, é verdade, né, Felipe? A gente entende que só quem passa já sabe, né? Eu tô lembrando aqui das aulas debaixo de chuva. Então, igual no exército mesmo. Marca, não é obrigado a fazer, mas marca, porque a pessoa tá ali ninguém, e ela quer ninguém vivenciar. sai. Não sai. A prova da farda também que a gente tem, ela é uma passagem, eu costumo dizer quando eu tô falando do curso para alguém, que não é um curso de formação, a gente vem de uma experiência única de vida. Se o Felipe for contar a experiência que ele passou, né, embaixo de chuva à noite, né, Felipe? Foi à noite. Susto, Primeira turma à noite, né? Primeira turma noturna, mas foi a primeira turma noturna depois que eu fui para a Quan. E então, assim, quando a gente fala que não é só um curso de profissionalizante, é uma experiência única de vida, é porque é essas vivências. Igual você falou da prova na chuva. Ninguém sai porque a pessoa quer viver aquilo ali que vai marcar a vida dela. De repente, ela nunca passou por uma experiência dessa diferente. Então, assim, tem vários relatos de alunos que falam assim, cara, mudou a minha vida.
eu nem não consegui trabalhar na área, mas eu faço a reciclagem porque mudou a minha vida. Porque a gente tenta trabalhar, eu acho que é porque tem um pouquinho dessa parte, o RH que fica envolvido, essa vontade, essa parte mais humana, que é de mudar a pessoa de dentro para fora. A gente entende que o profissional de segurança, ou qualquer profissional, ele só vai conseguir ser bom, ser o melhor que ele puder ser, se ele tiver essa mudança, porque ele vai entender que ele precisa mudar e que ele precisa ser o melhor dele, e que ele é capaz. Porque muitas das vezes a pessoa vai falar assim, não, você não é capaz, você não serve para fazer isso. Mas você vai lá e mostra que faz e pronto. Né? Então, a gente tenta trabalhar muito essa parte, trazer essa, eu posso fazer, não, eu estou sedentário, eu não consigo fazer atividade física, não, vamos lá, você não foi militar, vamos treinar pesado, você consegue. Só deixando claro que ela não está falando de mim, tá, gente? Eu estou na minha forma física perfeita. Mas a Tá gente... forçando a querer te zoar, cara. Eu não vou nem contar da camisa que ele me falou outro dia, mas tudo bem. Não, pode falar. Ele falou assim, eu preciso de outra camisa, que a minha camisa encolheu. Eu já tenho ela há muitos anos, né? Encolheu de tanto lavar, guarda, entendeu? né? Claro. Oi? Não, o tecido não era ruim, mas eu acho que o sabão em pó é muito forte que a minha esposa usa, Tá entendeu? certo. Na verdade, a camisa é conquistada, é tão suada que todo mundo guarda. Dificilmente uma pessoa não guarda a camisa depois de anos, né? Verdade. Mas é justamente isso. A gente entende, eu sempre falo, a base ela é primordial. Seja para você ensinar o seu filho, seja num curso de formação de vigilante. Se você aprende a base, se a base é forte, depois você está pronto para qualquer outra coisa. Então, no nosso curso de formação, a gente pega pesado mesmo. O Felipe passou, ele sabe. Mas é para tornar profissionais melhores. Então, às vezes, a gente vai fazer um curso extensivo de transporte de valores, por exemplo, mas a gente consegue trabalhar a coisa mais à frente, porque a entrada que eles fazem no curso de formação é a entrada do carro forte. Sim. Então, assim, a base do curso ela é muito mais forte, porque a gente entende que isso é necessário. Não é porque é obrigatório, não. É porque é um diferencial da escola para preparar melhor o profissional depois. E isso faz muita diferença no mercado de trabalho, na assertividade que a gente tem dos alunos. Tô só curtindo. Não, é porque senão eu vou continuar fazendo pergunta, cara. Vai embora. Vamos lá, a gente tá conversando aqui, falando da Quan, mas o que é a Quan, né? É Quan mesmo? Quan. Porque... Não é Cauã. Eu tinha lido Cauã. Não, é Quan. Quan significa irmandade, né? Quando o professor fundou a escola, ele vem de várias artes marciais, então ele fundou a escola, trouxe essa origem, tem Quan em vários lugares, mas escola de segurança é só a Quan mesmo, e a gente trabalha muito em cima dos alunos referente a isso, que precisa se unir, essa questão de um ajudar o outro, porque isso é uma irmandade, né? Eu me lembro muito do professor Carlos Wallace trabalhando essa ideia com a gente, né, sobre, nas primeiras aulas principalmente, né, trabalhando, olha, nós somos uma irmandade, então aqui não tem mais, inclusive um abraço aí pro Bruno e né, pra Miriam, que eles são casados, né, só que lá também, além de marido e mulher, tem a questão da irmandade, então assim, um olha pro outro como irmão. Então, assim, se um protege o outro. Se um tá mal, o outro tem que proteger. E a gente continua com essa amizade, né? Eu tenho amizade com vários alunos da minha turma até hoje. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com o Fábio, um abraço. Ele assiste o podcast também. Bacana. Então, assim, tem uma galera que a gente continuou com essa amizade, essa irmandade mesmo. Sim. E é um diferencial. Quando eu estava trabalhando na última empresa que eu trabalhei, como supervisor, eu tive contato com um aluno da Quan. E eu não sabia que ele era aluno da Quan, mas eu percebi que ele, como VIG, ele estava se destacando. E aí, no meio da conversa, eu falei assim, poxa, onde é que você fez? Né? E assim, volto a dizer, gente, não é para ser politicamente correto. Nada contra as outras escolas, até porque eu não tenho vivência nas outras escolas. Eu tenho experiência na Quan. E aí, quando ele disse assim, não, eu fiz na Quan. E aí eu falei, logo vi, porque você tem um tipo de postura mais parecido com a minha. O perfil é diferenciado. E aí, assim, uma coisa que você falou, eu queria até te perguntar sobre isso, né? Por que você acha que os VIGs, eles não se interessam tanto, não todos, né, mas a maioria que a gente vê aí hoje, não se interessam tanto em continuar estudando, né? Que é uma característica da Quan, né? Continuar o estudo, né? É só a quarta série que é necessário hoje, né? Parece que existe
uma possibilidade disso Não, mudar? já foi ou aprovada a nova foi portaria aprovado? esse ano e não mexeram, o mínimo é a 4ª série do ensino fundamental. Eu acredito que por conta da escolaridade ser baixa, talvez o índice de não continuar estudando seja grande por conta disso. Mas eu vejo muita gente que às vezes é desinteressada mesmo, né? Ou não foi incentivada, por isso que a gente bate. Essa semana eu recebi uma mensagem de um aluno que ele falou assim, eu já passei por algumas instituições, e só tem 2 semanas de curso, eu já passei por algumas instituições e eu nunca tive tanto incentivo para estudar igual eu estou tendo na Coam. Aí a gente para e pensa assim, então vale a pena. Se de 50, entender que é importante estar aprendendo todos os dias, já valeu a pena. Porque às vezes a gente fica desmotivado, às vezes a gente vê um aluno reclamando alguma coisa, faz parte. Né? Não dá para agradar todo mundo. Mas às vezes é aquela pessoa que não quer progredir ou que acha que tudo tem que vir muito fácil. Igual às vezes a gente vê, eu vou mencionar isso também. Eu vi outro dia num grupo de WhatsApp, eles divulgando um curso de segurança privada de 6 meses, online. Não existe isso, é só em escola de formação credenciada pela Polícia Federal. E assim, a menina postou um banner, eles postaram lá criticando que a escola só quer tirar porque a gente oferece muito curso. Mas são cursos que fazem diferença, são cursos rápidos, né, Felipe? Sim. Mas é porque assim, é uma empresa. É curso livre. Aí é o Isso. curso livre, né? E são cursos não é um livres, curso de formação. Isso. Mas assim, tudo agrega para a profissão. E eles criticaram o curso que é credenciado pela Polícia Federal, que tem validade, que vai salvar a sua vida, mas estão divulgando o curso que não tem validade nenhuma. O cara fica 6 meses fazendo um curso e depois ele descobre que ele foi enganado, porque ele não pode trabalhar como vigilante. Então, isso acaba, às vezes, desmotivando a gente, porque a gente não consegue entender por que a pessoa ela estudou, ela conhece a legislação, e ela divulga isso, mas ela não consegue aceitar que a gente só está querendo levar conhecimento para as outras pessoas. É uma empresa, como eu falei, faz parte, a gente divulgar, querer vender, faz parte. Mas você levar conhecimento é diferente. E o que a gente tenta mostrar lá é isso, a diferença de levar o conhecimento mesmo. O Felipe passou lá, ele estudou com a gente, ele sabe que a gente fala isso. Tudo que eu estou falando aqui não é mentira. Os alunos que passaram pela escola, eles sabem que a gente força justamente, eu não digo nem forçar, que a gente incentiva todos os dias os estudos. A gente pode levar o pessoal da reciclagem agora como exemplo. A abertura do curso de reciclagem, que é semanal, e são só 5 dias, eu já abro o curso falando, a oportunidade favorece a mente preparada, que é outra frase que a gente fala muito com eles, que é do professor Carlos Wallace também. Mas por quê? Se o cara vai para a reciclagem, ele vai já pensando que é obrigatório fazer, eu só vou por causa disso, que encheção de saco, eu não preciso fazer. Não, é importante, eu só faço uma pergunta para eles. Quantos tiros vocês deram durante esses 2 anos que vocês fizeram reciclagem? Nenhum. Falei, então vocês já me responderam que vocês precisam vir treinar. Porque se precisar, vocês vão saber usar e às vezes não sabem. E é interessante que às vezes, como eu fui supervisor, eu tive vários casos de ver pessoas que são vigilantes há muito tempo e chegar na hora da reciclagem e reprovar, por exemplo, no psicotécnico. Sim, a parte do psicotécnico já pode acontecer por vários fatores, né? Eu não sou especialista para falar nisso, mas às vezes um problema emocional que você passou pode desencadear isso, ou a falta de vontade na profissão também pode. Mas isso mostra que precisa da reciclagem, né? Precisa. Não é só chegar lá, errei os tiros, porque tem gente que às vezes é muito bom de pontaria, mas assim, é como a gente fala, trabalhar prevenindo, então provavelmente tem vários vigilantes que trabalharam a vida toda e nunca deram tiro, a não ser lá, né? Na reciclagem. Exato. Sim, hoje mesmo o pessoal da reciclagem, eles falaram isso comigo, porque aí eu faço a pergunta e deixo eles me responderem. Ali a gente já traz uma reflexão. Porque se a gente não trouxer essa reflexão para eles, não vai mudar nada. Toda vez vai achando que é obrigatório e não é. A gente fala muito também referente à importância não só do treinamento só com armamento, mas também da parte de defesa pessoal, estilo de vida, a educação física. Eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Não, tem que fazer, tem que cumprir toda a carga horária. Então, assim, a gente bate nisso, mas é saúde. Outro dia eu vi um aluno falando referente a isso, as academias deveriam falar mais sobre qualidade de vida, sobre treinamento, sobre estudo. Eu falei, peraí,
Não é da Quan que ele está falando, porque isso é o que a gente bate todo dia, né? Então, assim, faz diferença e muitas das vezes é a parte de legislação mesmo, a parte que é básica para a profissão deles, às vezes eles não sabem. Eu não sei se é porque esqueceu ou se porque não absorveu, mas a gente foca sempre isso. É importante e, de repente, se tivesse um treinamento, no caso do treinamento de armamento, uma vez por ano seria mais importante ainda. A gente costuma falar que treinamento tem que ser rotineiro, né? Você tem que fazer sempre. Aí tem a outra frase também, cheio de frase lá na escola de tipo de motivação. Quando o bandido chegar, você vai querer estar preparado. Se o cara chegar para te dar um tiro ou tá tendo um tiroteio, você vai falar, não, bandido, peraí, deixa eu mirar aqui, achar a alça de mira, não sei o quê. Não tem tempo para isso. Então, a gente treina no operacional mesmo, o tiro é em movimento, porque o aluno vai treinar o máximo dentro da realidade dele. E isso é um diferencial. Outro dia foi sábado, acho que 9 horas da noite, eu recebi uma ligação de um supervisor. Ele, Érica, desculpa estar te ligando, mas estou precisando da sua ajuda. Eu preciso de um vigilante para segunda-feira de manhã, tá no Rio. Só que eu preciso de um que vai passar no teste de armamento. Falei, peraí, eu tenho um monte, mas deixa eu pensar qual que é o melhor. Já me veio um aluno recém-formado, que era militar, que foi muito bom, ele fez outros cursos também, ele mostrou interesse de querer crescer na área. Falei, eu tenho um rapaz para te indicar e mandei. Mas aí me trouxe uma preocupação. Eu falei, o pessoal que está reprovando é aluno meu? Ele falou, não é seu, não. Aí eu já faço o meio de campo, que isso não é uma obrigação da escola também. Mas a gente tem esse trabalho de indicar os alunos. A gente prepara o aluno e depois a gente indica. Hoje eu recebi ligação de 2 empresas pedindo indicação. Então, assim, não é obrigação da escola, porque a gente não emprega, mas a gente ajuda, né? Então, isso é irmandade. Aí a gente volta lá na questão da CON. O que significa CON? Significa irmandade. Não adianta a gente falar dentro da escola o que é irmandade, falar você tem que fazer, você tem que ajudar outros, se a gente não faz. Então, se a gente for pegar o projeto das escolas, a forma que a gente trabalha, essa questão de indicação dos alunos, banco de dados dos alunos, preparação dos alunos, não existe na portaria matéria que fale para fazer treinamento de processo seletivo. Eu falo. Eu já fiz umas 500 vezes aula online para todo mundo para falar de processo seletivo. Tem um modelo de currículo que eu mando para todas as turmas, que tem aluno que nem é da escola e faz. Até corrigir currículo de aluno que eu nem conheço, eu já fiz. Então, assim, porque a gente precisa ajudar. E aí a gente consegue mostrar a diferença que a gente tenta levar de trabalho. Porque não é fácil acordar cedo todo dia, sair tarde, que às vezes eu não tenho hora para sair. Mas a gente vale a pena quando você vai lá e recebe uma mensagem. Hoje eu ganhei um bombom lá na escola, porque o aluno vai lá te agradecer porque ele conseguiu um emprego. Hoje eu recebi 2 alunos que foram lá e falaram assim, professora, você consegue me tirar uma dúvida? Consigo, mas eu vim mesmo para agradecer a indicação. Eles foram... Na verdade, eles levaram o currículo direto na empresa, mas o coordenador me ligou e falou assim, aí, Érica, o que você acha deles? Contrato ou não contrato? Aí eu fui, conversei, respondi, e eu falo isso na sala de aula, porque a gente conhece muitas pessoas. Aí eles falaram, realmente, todas as vezes que você pegou no meu pé, ou que vocês bateram mais forte em determinada coisa, tudo isso é o que é cobrado lá fora. E eles têm o quê? 20 dias de formado. Então, assim, quando a gente bate ou quando a gente pega no pé é porque a gente acredita, né? Então, pegaram muito no meu pé porque estavam acreditando em mim. Eu pego no pé dos outros. Eu vejo, às vezes, parece que alguns alunos, eles entram meio assim, eu quero fazer um curso, eu quero trabalhar, mas aí quando chega na hora mesmo, ver o que é ser... Porque, assim, eu pulei uma etapa, né? Vamos colocar assim. Sim. Eu fui contratado já como operador de CFTV numa empresa que o operador de CFTV, ele era o operador de central. Então, ele meio que... Ele era superior ali na hierarquia que os vigilantes. Não é assim em vários lugares. Não, a maioria né? Não. Mas ali o operador, ele só prestava conta para o supervisor. Só que eu me lembro eu comecei a ser operador de CFTV sem saber o código Q, que é o básico da segurança, né? Então, eu estava aprendendo a trabalhar com HT, eu estava aprendendo com rádio. O código Q. Vai botar o código Q. Mas o que acontece? Eu estava aprendendo várias coisas e eu falei, peraí, mas eu preciso entender como funciona a cabeça do Vig. Porque, assim, senão eu não vou conseguir me comunicar com eles. Vai falar, esse cara só tá lá sentado, no ar-condicionado. E a sua visão já era outra. Né? Exato. Aí eu fiz o curso
Esse curso me chamou a atenção, eu vi como que os vigilantes... E eu fazia um negócio muito interessante. Que eu fazia o quê? Na minha hora de almoço, hora de RF, que é HJ, eu descia para conversar com os vigilantes. Eu comia rapidinho e descia para conversar com ele. Poxa, aquela situação que aconteceu, como foi a sua visão sobre isso? Eu falei para fazer isso, mas o que você entende? Por que você acha que eu fiz assim? E eu comecei a ver que eu consegui ver o pai, eu consegui ver a mãe atrás daquela farda. E eles começaram a ver também que não era só uma voz da central, e tinha ali também um ser humano. E quando a gente consegue humanizar, eu acredito que a gente formou uma equipe muito top. Então, assim, eu creio que os vigilantes, eles precisam entender mais, ter mais essa convicção, assim, eu não faço o meu. Eu não posso fazer o meu. Eu tenho que fazer o da equipe. Porque se um da equipe não estiver fazendo, a culpa não é só dele, é minha. Eu tenho que cobrir, eu tenho que ajudar, eu tenho que incentivar. Então eu vejo essa falta. Tem vigilantes que passam a vida inteira sem fazer um curso. Só faz a reciclagem porque é obrigatório, né? E aí acaba assim. E se você que está me ouvindo aí agora não fez nenhum curso, entre em contato com a Érica. Tá? Fala lá com o pessoal da Quan. Eu tenho certeza que vai ter algum curso interessante para você, num preço legal. Eu estou fazendo aqui o merchan, mas é porque eu conheço, gente. A Érica falou, desde a primeira vez, falou assim, não, pode me levar lá que eu quero participar, mas assim, a Érica já assiste os podcasts, já sabe como é que funciona aqui também. Então a gente não está falando nada da boca para fora, são vivências que a gente teve, experiências que nós tivemos ali e que me formaram uma pessoa melhor. Sabe, me formou uma pessoa melhor. Eu me sinto alguém melhor. Até quando você me chamou para poder dar aula lá, eu lembro que eu falei, vai ser um orgulho para mim, vai ser uma honra para mim, porque eu tive excelentes professores. O professor Carlos Wallace, ele é quase uma lenda viva, né? E assim, não tem um cara tem que vir aí. Cara, vai ser difícil, tá? Difícil dobrar ele. Mas no quem início sabe. do podcast até agora falamos umas 6 vezes o nome dele. A Érica ali, ó, tá no contato de quem sabe consegue dobrar ele. Mas assim, cada encontro com o professor Carlos Wallace é único. Você sempre tem alguma coisa que ele fala, né, que você sai pensativo daquele encontro. Né? É uma coisa diferente, né? E eu acho que a escola acabou pegando isso dele, que a gente hoje vê, cada vez que a gente conversa, né, sempre tem alguma conversa interessante. Professor Otávio, eu tô doido para trazer o professor Otávio aqui também. Não, pode vir. Mas assim, eu acho que é muito importante essa questão da gente olhar a segurança não como uma profissão somente, como um emprego. Isso. Né? Mas sim, olha, eu sou responsável por este lugar, né? Eu sou responsável por esse patrimônio, sou responsável pelas pessoas que estão aqui. A responsabilidade de fazer, né? E responsável pelo serviço também do meu colega. Sim. Se ele não estiver bem, eu vou estar ajudando ele. É isso aí. E se a gente entender, Felipe, que às vezes você está lá na linha de frente, você está lá numa agência bancária, você está na frente. Se você não estiver atento ali, o cara vai entrar e vai matar o pessoal que está lá dentro. E, de repente, você vai ser o primeiro a morrer. Às vezes eu falo, igual a gente conversou no início sobre FVO, às vezes a pessoa sai, o vigilante vai todo fardado para trabalhar, sai de casa, vai mostrando, ele entrega todas as informações e quando chega lá que vai assaltar ele, a família dele já está na mão dos caras, acontece. Vai de ônibus, fardado de ônibus. Então, assim, a gente ensina isso. Uma vez eu falei com um aluno, eu falei, cara, eu passo perto de você na rua, dá vontade de tacar uma pedra quando eu passo de carro, porque eu te dei integração na empresa, eu falei sobre isso, você vai trabalhar de uniforme. Mas porque às vezes ele não entende que ele coloca a vida dele em risco, mas não é só dele, é o patrimônio da empresa, das pessoas que vão estar ali, se for uma agência bancária, da família dele também. Porque às vezes quando pegar ele já está lá com a família, porque ele entregou isso. Então é importante ter esse olhar e entender que a segurança é muito importante. Ela é importante porque se não tiver o vigilante, vai faltar alguma coisa. A segurança privada ela tem que apoiar a segurança pública. Né? Ontem eu assisti uma matéria falando sobre isso, e é isso, na verdade, foi uma matéria da faculdade, né? Falando sobre isso que vem a somar. Então, por exemplo, na época da pandemia, todas as escolas fecharam. Foram 6 meses, teve escola que fechou mesmo, faliu.
E nós entramos com processo, nós brigamos para poder abrir. Só que a gente não precisa ficar falando para todo mundo que a gente brigou. Não, nós fomos lá, fizemos a nossa parte e a gente conseguiu abrir, conseguimos mostrar que era serviço essencial. Sim. Isso ninguém sabe, mas nós fizemos. Então, assim, eu acho importante ressaltar isso agora, porque se cada um fizer a sua parte, a gente consegue levar essa importância. Mas não adianta a gente ficar brigando com o aluno dentro da sala de aula, querer rachar a cabeça dele para colocar lá dentro, que é importante, porque vai ter gente que não vai entender isso. Mas, como eu falei, se pelo menos um entender, a gente sabe que esse um vai mostrar para mais um, e aí a gente vai fazendo importância, porque a gente não está fazendo só uma importância para o mercado da segurança, é a segurança da sua família, é a sua vida, é a vida de pessoas que você gosta, né? Então, é muito mais do que só um curso ou só um emprego. E a gente influencia mesmo, porque, igual eu falei, nessa equipe que eu estava, eu fui treinado por um supervisor, um abraço, Renato, que está assistindo a gente. Eu fui treinado por um supervisor, no caso o Renato, e depois que eu fiz o curso de gestão de segurança privada, eu incentivei a equipe, ele fez, terminou agora, o Ayrton fez, que é outro supervisor, alguns membros da equipe de vigilante fizeram, eu não sei se já terminaram, depois eu vou cobrar, mas começaram a fazer. Então, assim, o exemplo, ele grita, né? Então, se você falar, se especializem. Qual que é a sua especialização? Nenhuma. Não, você tem que ser o exemplo. Então, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Eu fico aqui igual o Max, aqui no podcast a gente fala que a gente se completa. Às vezes, quando tá só eu ou só o Max, fica faltando alguma coisinha, porque equipe, né? eu sou o que falo mais e ele já é aquele cara assim, ele fica pescando, ele fica prestando atenção. De repente, ele dá um estalo, né? E na equipe de segurança é a mesma coisa. Exato. Tem aquele que às vezes ele é o mais comunicativo, então eu usava esse cara, por exemplo, quando precisava passar uma informação para algum lojista. Tinha que chamar a atenção de algum lojista, eu passava primeiro para ele, dá um papo lá, cara, estão passando com alguma coisa, passando com mercadoria fora do horário. Cada membro da equipe ele pode ser usado para alguma coisa que é o potencial dele, né? Exatamente. O que é mais comunicativo, é aquele que é mais atencioso, e isso em qualquer profissão. Vou conversar, por exemplo, a gente pegou um caso de um homem que estava embriagado e professor de jiu-jitsu. E ele queria bater na esposa. Complicado, hein? O cara grande. 1,85 de altura, e tô falando que o cara era grande. Então você já imagina. Maior. E a gente ali naquela situação, eu como supervisor estava lá na central, eu desci. Só que o vigilante, quando informou que é RU, que não era QRU na real, mas já na hora, não quis esperar o QRU de fato, eu já posicionei alguns vigilantes ali para dar um apoio e fui chegando. Mas quando eu cheguei, esse vigilante, ele estava com a situação sob controle. Na diplomacia. Né? Aí eu percebi assim, se eu entrar, eu sou quase, o cara também baixinho, e com experiência muito maior que eu, né, de piso. Eu falei, se eu entrar, assim, não, peraí, eu sou o supervisor, o que está acontecendo? O cara vai falar, esse aí vai querer bater de frente comigo. Sim. E eu vi que o vigilante estava com a situação sob controle. Eu fui perguntei o que estava acontecendo, ele explicou. Falei, não, mas eles já estão indo embora já está tudo certo. E foi conduzindo, e eu fui seguindo com todo mundo ali, meio que próximo, porque se acontecesse alguma coisa, a gente teria que agir. Mas a gente também tem que entender o que é que está acontecendo antes de querer agir. Então, assim, eu consegui ver naquela noite, principalmente, como a desenvoltura para resolução de conflitos daquele vigilante era excelente. Então, quando tinha algum conflito, eu já usava ele. Então, eu consegui ver ali, ter essa experiência. Então, eu acredito que por mais que todo mundo tenha o mesmo curso, a gente precisa ver além. A gente tem que ver a personalidade do vigilante, né, ver como que ele se comporta nessas situações. Porque às vezes tem aquele vigilante que quer só fazer o curso de formação e trabalhar no banco, porque o sonho dele é trabalhar no banco e pronto. Mas tem aquela pessoa, como você, que queria era ser supervisor, estava com uma meta totalmente diferenciada. Tem aquela pessoa que o desejo é entrar para o transporte de valores, igual o Henrique. Ele fala sobre isso, ele foi reprovado, ele pegou o dinheiro do aluguel dele para fazer o curso de formação de vigilante, para depois ele chegar no sonho dele, que era o transporte. Então, assim, quando a pessoa fala assim, mas qual curso que você me orienta a fazer, professor, os cursos extensivos? Eu falo assim, qual que você gosta?
Porque você só vai ser bom naquilo que você gosta. Então, você consegue dar o seu melhor se você gosta do que você está fazendo. E, às vezes, falta essa vontade, porque muita gente entra para a área da segurança tipo como última opção. Mas muitas das pessoas também descobrem ali que, caraca, porque eu não entrei na área da segurança antes, porque é isso que eu gosto de fazer. Então, isso é gratificante. Então, às vezes, quando a gente recebe um chocolate ou recebe uma mensagem agradecendo, é porque é isso. Aí eu queria só aproveitar o espaço. Tinha um aluno de Paraty que durante o processo de matrícula dele, eu fiz o processo dele online, e ele só falava, ele era muito negativo, ele falava, não, eu não vou conseguir, você tem que tirar uma xerox, não, eu não vou conseguir, aquele desespero. Eu falei, calma, você tem que pensar o que você tem que fazer, vai lá e faz. Foram 2 meses para ele conseguir fazer. Chegou no curso, a mesma coisa, não, eu não consigo, que eu não vou conseguir. Eu falei, para, eu falei, eu vou pegar no seu pé até o final para você parar com esse negativismo, porque isso atrapalha. Foi o primeiro a ser contratado da turma dele. Quando um aluno postou no grupo, falou assim, não tem vaga aqui para minha cidade. Ele falou assim, gente, não tem que ficar esperando bater na porta. Eu acordei um dia, eu falei para Deus assim, Deus, me abre uma porta de emprego. Eu fui lá, entreguei o currículo, no outro dia o cara me ligou para eu ir trabalhar. E eu era muito negativa. Então, hoje eu agradeço porque a professora pegava no meu pé todo dia. Então, legal. Isso faz diferença, né? E eu achei legal ele falar isso porque ninguém pediu para ele falar. Ele foi lá, entrou no grupo e falou. E é importante esses exemplos porque serve de incentivo para as outras pessoas que às vezes ficam só colocando negatividade nas coisas. As pessoas, às vezes, que são negativas, elas acabam se privando de viver alguma outra experiência boa. Porque, por exemplo, eu tive a informação, na época que eu estava trabalhando de supervisor, eu tive a informação de que um grupo forte aqui da região... Entendeu? Trocadilho? Enfim, um grupo forte aqui da região, eles iam contratar, mas eles precisavam que as pessoas levassem o currículo lá. Eles não queriam cadastro online. Eles queriam que levasse o currículo lá, que já ia fazer a entrevista na hora. Sim. Eu fiquei sabendo, mandei no nosso grupo da minha turma. Falei, gente, é uma formação privilegiada. Não falem que eu disse nada. Só vão lá, entregam o currículo e espera. Aí vão fazer a entrevista, se eu gostar de vocês. Sim. O aluno foi, o abençoado, ligou para lá para saber se era verdade que estava pegando. Aí eles falaram, não tá tendo nada disso não. Ele botou no grupo, olha, eu liguei para lá e não vai acontecer isso hoje lá não. Aí eu falei, olha, eu tive essa informação por dentro. Então, não era para ter ligado. Eu falei para não ligar. Não vou sair daqui à toa. Eu falei, então não vem. E acabou o que aconteceu? Perdeu a oportunidade e tirou a oportunidade de outras pessoas que também ficaram com dúvida, será que vai mesmo? Será que não vai? E naquele dia contrataram 5 pessoas. Isso acontece muitas vezes, eu fico frustrada porque a gente posta uma vaga, eu costumo postar no status da escola, na rede social, mas às vezes na rapidez ali eu posto só no status e hoje, depois de uma semana, tinha gente me mandando mensagem perguntando se a vaga que foi divulgada na segunda-feira passada era verdade. Então, assim, se postou no status da escola é verdade. Mas a internet hoje espalha muito rápido, né? Então, assim, às vezes a pessoa não acredita. Mas, por exemplo, a gente posta a vaga, aí a pessoa fala assim, por que não... Essa vaga é de verdade? Aí eu falo, é de verdade. Pode mandar o currículo. Então qual que é o nome da empresa? Eles desconfiam, mas se a gente fala o nome da empresa, a pessoa faz isso que você falou. Vai aparecer 50 lá, vai falar, eu fui indicação da Quan. Então, a gente não posta por conta disso o nome da empresa, mas toda vaga que a gente posta é recebida da empresa por e-mail. Eu faço questão de pedir para mandar por e-mail, porque se tiver um problema de falar que é mentira, a gente tem como comprovar, né? Que isso é importante também. Top. Antes da gente fazer a parte mais legal do podcast. Ai, meu Deus. A parte que nós criamos. Só fala mais uma vez aí, quem quiser fazer um curso na Quan, aí, como é que encontra a escola, por onde que faz seu cadastro, como é que é feito? A Quan é a Escola de Formação de Vigilante de Barra Mansa, está localizada lá no centro, atrás da Igreja Matriz.
Depois a gente deixa o telefone, né, com vocês. E o Instagram da escola também, que é @conseg. Lá a gente sempre posta as informações, posta a data dos cursos. Tem curso todo mês, tem curso toda semana também. Top. Tem o curso também na modalidade VIP, que é um diferencial da escola, que é curso personalizado, mas entrando dentro das turmas também de formação. A gente não tem medo de trabalho, tá? A gente trabalha de manhã, de tarde e de noite. É lógico que a gente tem que contar com a ajuda da sogra, né, Tereza? Da sogra, do marido, da avó, dos parentes, para poder ajudar, senão a gente não dá conta. Mas isso tudo faz parte, porque ninguém é... Você brincou no início que eu era pequenininha, mas a gente só é gigante se a gente tiver uma tropa atrás, que aí é a parte da irmandade, que entra a família, entra as pessoas que incentivam a gente todos os dias. Eu queria também agradecer a todas as pessoas que, durante a minha vida, de alguma forma me ajudaram, me incentivando para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Não foram poucas, foram muitas pessoas para ajudar mesmo. E então, assim, eu levo pessoas para a vida, conheço um monte de gente em vários lugares. Tem amiga que eu fiz num processo de implantação que me ligou semana passada, que vai vir me visitar. Então, assim, isso é irmandade, isso é amizade, é você fazer amigos por onde passa e você fazer sempre o melhor que você pode fazer, né? Top. Presente inútil? Não, peraí, eu não posso deixar de perguntar, porque assim, apesar de que eu acho que eu não tive aula com você naquele período de vigilante, não, né? No seu curso, o professor Carlos Wallace que ministrava a minha matéria ainda. Eu lembro. Mas, assim, a gente teve muito contato. Foi um processo de documentação, né? E eu me lembro de alguns apelidos lá, né, cara? Eu não ia perder, né? Pequena Grande Érica e Gigante, não pelo tamanho, mas pela força e determinação. Você foi apelido dado por quem? Foi pelo professor. Na verdade, assim, a Quan, isso é legal. O professor montou a escola, ele falou para mim assim, você pode fazer tudo na escola, menos mudar a cor, não vai pintar a escola de rosa, tá? É porque eu sou pequena, mas eu gosto de rosa. Sou brava, mas eu gosto de rosa. Mas a escola foi em cima do Homem de Ferro, né? Que era o tipo super-herói que ele mirou para o crescimento dele. E, na época, tinha mais um que você não sabe, que era a Mulher Maravilha, que ele brincava. Eu tenho um monte de caneca de Mulher Maravilha que eles mandavam. Mas é justamente essa questão do gigante, pequena, grande Érica, é porque às vezes você olha e fala assim, é pequenininha, não dá conta. Mas, na verdade, o que vai é do esforço. Aí ele costuma falar do Bruce Lee, que ele era pequeno, mas ele também era uma potência. E Pequena Grande Érica foi de uma coordenadora que eu tive contato com ela em 2012, e ela me ensinou muita coisa e ela me apelidou com Pequena Grande Érica, porque ela viu o esforço ali. Na verdade, eu não paro, tá? Eu não desisto, eu vou lá. Mas isso é importante, né? Porque isso mostra, não é pela força simplesmente física, né? Eu acho que o maior esforço é a questão da determinação, a perseverança, né? A gente sempre possível trazendo pessoas aqui com história de vida, assim, conseguiu lutar, passar pelos os obstáculos e atingir o objetivo. Você pode dizer que você atingiu o seu objetivo? Com certeza, com certeza. Eu tenho muito ainda a evoluir, claro, a gente não para de... A gente tem que evoluir 1%, pelo menos, todos os dias. Mas hoje eu posso te dizer que a Érica de 2019, quando você fez o curso de formação, é outra. Né? Muitas das vezes eu era insegura, porque tinha medo mesmo do novo, aquela diferença, um turbilhão de informações, mas outras pessoas acreditaram em mim e me incentivaram como eu incentivei o aluno que era negativo. Então, assim, hoje eu falo com muito mais segurança, hoje eu falo com os alunos de uma forma diferente. Estou falando aqui com vocês, falando pra caramba. Tá no podcast. Né? E normalmente eu não faria isso. Esses dias a minha sogra estava assistindo um vídeo que eu postei, ela falou assim, nossa, quem viu aquela menina lá atrás não fala que você é hoje. Então, eu acredito que eu cheguei num ponto que eu me sinto realizada, mas eu sei que tem muito ainda para conquistar. Sensacional. Então vamos para a parte aí mais... Muito difícil. Top! É inútil mesmo? Então, a gente fala presente inútil, mas tem gente que traz presente úteis, né? Pois eu tentei achar inútil. Eu acho que para vocês é inútil. Mas eu trouxe um alvo furado já. Abre. E eu trouxe também um coldre.
Felipe deve ter. Tem. Eu trouxe um coldre para remeter à segurança. Não, acredito que não é útil para vocês, mas para quem é da área da Esse aqui segurança é é útil. muito útil. Esse aqui foi É bacana. aquele tiro garantido. Aquele tiro garantido no meio do peito, pra não errar. Né? Pergunta, isso aqui é tiro de quê? Qual bala que é? 38. Esse daí é house. Brincadeira, gente. É porque, né? Vamos ver aqui quantas. Conta aí quantos. Bastante aqui. Ninguém, não assinaram. Esse Geralmente dá um tiro aqui. Esse dá um aí é o tiro. professor Otávio, tá? Ah, não, até por isso tá tudo certinho aí, tá tudo no peito. Gente, olha só. Eu queria. Muito obrigado. Realmente é inútil, eu não vou usar. Tá vazio. Só se eu for colocar aqui, sei lá, o celular. Porque eu ia até perguntar, acaba que o tempo voa, né, cara? Corre, passa tão rápido, que eu ia perguntar assim, poxa, eu quero ter porte de arma, eu quero ter posse de arma, eu vou virar vigilante, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Sim. Mas você que tem vontade, né, de repente, experimentar algo novo, você que tem vontade de repente, se descobrir numa área operacional, ou não, né? Sim, pode ser, de repente, que é da área administrativa, que no meu caso é a área que eu mais gosto da segurança, é a administrativa. De repente, o curso de vigilante seria uma boa para você começar, né? Entrar nesse mundo aí que transforma vidas. Sim, né, professora? Transforma, com certeza. Eu quero agradecer. Realmente, eu também não vou usar isso aqui. De repente, fazer um quadro. É difícil Muito obrigado. João, presentes inúteis tem que ser assim, inúteis. Mas, enfim, quero agradecer a sua participação, muito tá? Muito obrigado. Finalmente aconteceu. Obrigada. Muito bom. E eu quero convidar você, que está nos assistindo agora, a deixar o seu like nesse vídeo. Você que tá assistindo até agora. Compartilha, falar igual o fofoca de hétero, né? Finge que é fofoca e compartilha com todo mundo. Ativa o sininho de notificação aí para vocês não perderem nenhum vídeo. Plano C Podcast, Plano C Cortes. Não deixe de se inscrever no canal de cortes também. Instagram na tela. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. É nóis.